Senhora Presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara e que estão aqui conosco na plateia, do Olga Kaiser, do Comitê Municipal de Doação de Órgãos e Tecidos. E o assunto é justamente esse, e nós iniciamos falando que o Dia Municipal, que é 12 de abril, amanhã, é a Lei 7.782, de 9 de junho de 2014, na gestão do vereador Tuico. O que você sabe sobre a doação de órgãos e tecidos? O transplante de órgãos é um tipo de tratamento que consiste no aproveitamento de alguns órgãos de uma pessoa falecida ou viva, utilizando-se de outras pessoas que dependem do funcionamento, utilizando-os em outras pessoas que dependem do funcionamento desses órgãos para sobreviver. Quem pode ser doador? Como já disse a Carolina, qualquer pessoa em morte cerebral, independentemente do sexo, da idade, porém é essencial que os familiares, amigos, conhecidos saibam dessa decisão. Antigamente havia uma lei que determinava que seria quase que obrigatória a doação. Depois essa lei foi revogada, não existe mais, e em função disso, agora o contato principal é com a família, e a família que vai ter a última palavra e vai dar por escrita autorização, como veremos aqui mais adiante. Qualquer pessoa com saúde normal e sem doença infecciosa pode doar para parentes, além do cônjuge, mediante autorização judicial. A compatibilidade sanguínea é essencial e há também testes para selecionar o doador que apresenta maior chance de sucesso. No caso de um transplante de rim, por exemplo, pode ser feita através de marido e mulher, pode ser feita a doação, só que é uma coisa muito complexa de se encontrar alguém em condições de compatibilidade. É muito raro, mas acontece. Através do doador cadáver, pode ser feito, então, a doação de rins, fígado, coração, pâncreas, pulmão, intestino, córneas, pele, ossos, músculos, tendões e vasos. Antigamente se ouvia falar em transplante de coração, de córnea. Era muito limitado. Hoje ampliou um monte de situações que pode se fazer a doação. A córnea, por exemplo, ela pode ser doada não necessariamente por morte encefálica, desde que tenha a idade entre 2 e 80 anos e não ser portadora a pessoa de infecção, sífilis, hepatite B ou C e AIDS. As córneas podem ser doadas até 6 horas após constatada a morte cerebral. Morte cerebral ou encefálica é a morte da pessoa propriamente dita, interrupção definitiva e irreversível das atividades do cérebro e do tronco cerebral, que comandam todas as atividades do corpo humano. Embora haja ainda batimentos, isso é importante frisar, a pessoa não pode respirar sem os aparelhos e o coração baterá somente por mais algumas horas. É nesse momento que se pode retirar os órgãos viáveis. A morte cerebral é o mesmo que coma, existe muita confusão nesse sentido. A morte encefálica é muito diferente do coma. No coma, as células cerebrais continuam vivas, executando suas funções vitais. O que ocorre é a falta de integração entre o indivíduo e tudo que o rodeia. Na morte cerebral, as células nervosas estão sendo rapidamente destruídas, o que é irreversível. Após uma parte, por gentileza, vereador. Só um instantinho. Uma parte, vereador. Quem recebe? Aqueles que estão na fila de transplantes, isso que é importante frisar, que é controlada pela Central de Transplantes, é o organismo do governo estadual criado por Lei Nacional de 1997. Existe uma ordem, além da ordem da lista, a escolha do receptor será definida pelos exames de compatibilidade. Na sequência, uma parte, vereador Cassina. Por isso, nem sempre o primeiro da fila é o próximo a receber o órgão. Quem coordena o processo é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, criada pela lei federal. Esse grupo é formado por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, gerentes administrativos, na saúde, evidentemente, e psicólogos. Após a doação, é uma pergunta que se faz constantemente, mas o corpo do meu familiar vai ficar todo deformado? Não.
A retirada é cirurgia como qualquer outra, realizada com todos os cuidados de reconstituição, o que também é obrigatório por lei. A retirada de córneas também não deforma a aparência. Após a doação, o que você deve fazer para ser um doador? Avisar a família, a regra número 1, pois é ela quem vai assinar o termo de acordo, o consentimento sem o qual não existe essa possibilidade. Não é necessário deixar nada por escrito, mas é importante comunicar à família o desejo da doação. Se for deixado por escrito, melhor. O desejo de doar órgãos só se concretiza, volto a dizer, com a autorização da família do doador por escrito. Como proceder com o potencial doador cadáver? Considera-se como potencial doador todo paciente em morte encefálica. No Brasil, o diagnóstico de morte encefálica é definido pela resolução do Conselho Federal de Medicina 1480 de 97, devendo ser registrado em prontuário um termo de declaração de morte encefálica descrevendo os elementos do exame neurológico que demonstram a ausência dos reflexos do tronco cerebral, bem como o relatório do exame complementar. Aqui nós temos algumas situações, órgãos e tecidos que podem ser doados. Córneas, 6 horas pós-parada cardíaca, e pode ser conservado até 7 dias. O coração, antes da parada cardíaca, ele dura até de 4 a 6 horas. Por isso, a rapidez da decisão, a rapidez da família e os meios próprios para transporte, se forem cidades diferentes, tem que ter uma estrutura muito grande para poder ser concretizada essa ideia do doador. Pulmões, antes da parada cardíaca, 4 a 6 horas, a preservação extracorpórea. Rins, até 30 minutos pós-parada cardíaca, até 48 horas. O fígado, antes da parada cardíaca, 12 a 24 horas. Pâncreas, essa semana nós perdemos um amigo muito próximo, pancreatite. Ele nem sabia que tinha esse problema. Então o pâncreas é de 12 a 24 horas pós-parada cardíaca. E os ossos, 6 horas pós-parada cardíaca e a durabilidade de conservação até 5 anos. Tecidos doáveis. Então, como já disse a Carolina, córneas, vasos sanguíneos, ossículos do ouvido, pele, válvulas cardíacas, medula óssea, tendões, cartilagem, ossos, meninge e sangue. O sangue é a doação mais universal que existe, mais fraterna que existe, não depende de nada, é simplesmente de boa vontade. A idade do doador é menos importante do que o estado do órgão a ser doado. No entanto, é raro serem utilizados órgãos de pessoas com mais de 70. No mundo inteiro há uma grande falta de doadores, e isso faz com que surjam grandes listas de espera. Muitos pacientes esperam um coração, um fígado ou um pulmão, morrem, pois não há nenhum órgão à disposição. Doação em vida, no caso de rim, medula óssea também é uma forma democrática de doação, sem dor, sem custo, sem coisa nenhuma. Só que a compatibilidade é mais complexa. A legislação brasileira permite a doação de órgãos entre parentes até 4º grau. Além desse grau de parentesco, é necessária autorização judicial, no caso marido e mulher, por exemplo. A legislação portuguesa permite que qualquer pessoa, como cônjuges ou amigos, sejam doadores de órgãos em vida, independentemente de haver relação de consanguinidade. Um termo moderno agora, reciclagem orgânica, vejam bem. Há órgãos e tecidos que podem ser retirados de pacientes com morte cardíaca, outros, morte cerebral, e ainda há aqueles extraídos até de pessoas vivas, já foi dito. Pulmões, ele pode ser doado parte, tem casos de pessoas que, principalmente fumantes, que ficam muito comprometidos, parte do seu pulmão, e pode ser, através do enxerto, ser suprida essa deficiência. Peço uma prorrogação, declaração de líder. Declaração de líder, bancada do PTB. Segue o vereador Cassina. Ok, vereador, segue em declaração de líder. Obrigado.
Pulmões, então, como foi dito, parte do tecido pode ser retirado. Na sequência, assim que puderam, a parte, vereador Cassino. Costuma ser retirado de pacientes. Em alguns casos, é possível fazer a doação, mesmo quando o coração deixa de bater. O coração deve ser retirado imediatamente após a morte cerebral para que não haja comprometimento. O fígado pode ser feito. O fígado é um órgão que se regenera, não vou dizer facilmente, mas de uma maneira mais tranquila. Retira-se um pedaço e ele regenera. Pessoas com problemas de alcoolismo também, que já com o fígado bem comprometido, se dão uma segurada, ele é um órgão que regenera de forma mais tranquila do que outros órgãos, né? Quando não funciona um órgão, é necessário recorrer ao doador e a retirada deve ser feita logo após o cérebro deixar de funcionar. Medula, uma pequena parte da medula precisa ser retirada, implantada em outro paciente e o tecido se multiplica sozinho. Os rins, a candidatura é justamente para escapar da hemodiálise. E o transplante geralmente é feito em pessoas da mesma família. Ossos e cartilagens, tecidos ósseos como cabeça do fêmur, que é o osso da perna, podem ser transplantados. O pâncreas é a produção de insulina, é um dos mais transplantados. E a pele, mais modernamente, agora está sendo muito trabalhado esse tipo de transplante. Aqueles principalmente que sofreram queimaduras graves. Um único doador, como já bem frisou a Carolina, hoje com a quantidade que se pode fazer a doação, um único doador tem condição, chance de salvar ou melhorar a vida de pelo menos 25 pessoas, podendo ser doados 2 rins, 2 pulmões, coração, fígado, pâncreas, 2 córneas, 3 válvulas cardíacas, ossos do ouvido interno, cartilagem costal, crista ilíaca, quadril, né? Cabeça do fêmur, tendão da patela, nossa famosa rótula, ossos longos, face lata, que é o músculo tensor da articulação do quadril, veia safena e pele. Mais recentemente foram retirados transplantes de mão completa. E nesse ano, em Caxias do Sul, foram realizados 20 transplantes. Existem 83 pessoas aguardando por um transplante em Caxias. Foram feitos hoje 58 em rim, 19 de córneas, 4 de fígados e 2 de pâncreas. Essa é uma informação de ontem do Jornal Pioneiro, a quem eu saúdo, porque esse é o verdadeiro trabalho de uma imprensa comprometida com a sua comunidade. A maioria das famílias não quer doar, o motivo mais comum é a negativa para liberar o corpo. E é muito importante, então, volto a frisar, informar os familiares sobre o desejo do doador. A informação é a melhor campanha de conscientização. Seja um doador, você pode salvar vidas. Então, eu passo a palavra ao vereador Rafael, na sequência Tuigo, e depois o Adilório Domênico. Elisandro Fiuza também vai ter o seu espaço. Vereador Fábio Cassino, eu tive a oportunidade na legislatura passada de aprovar também o projeto de lei de sua autoria. E quero lhe parabenizar pela aula que o senhor está dando, principalmente para a nossa juventude que está aqui presente hoje, né? O João Vitor, a Bruna, a Ingrid, do Grêmio Estudantil, a professora Laura e a Denise, que eles estão sem aula justamente de biologia, de física e de química na manhã de hoje, né? Então eles estão podendo ter aula da democracia aqui no plenário. E amanhã eles também não terão aula porque não tem professores na escola. Então sugiro à Comissão de Educação que a gente possa fazer uma visita em loco, vereador Edson da Rosa, para ver a situação da insegurança que está na escola, mas principalmente a falta de professores em diversas áreas. E aproveitar também, vereador, e convocar a nossa juventude, porque a partir dos 16 anos, todo jovem pode doar sangue. Então, quem tem 16 anos, e aqui, profs, fica a dica, né, para também fazer uma campanha já com a nossa juventude das escolas, a partir dos 16 anos, todo jovem já pode ser doador de sangue, que é o ato mais singelo que tem para salvar milhares de vidas, né? Porque com uma bolsa de sangue ajuda dezenas de pessoas. Obrigado. Sem dúvida. Agradecer à professora também que está aqui presente, que eu não tinha citado anteriormente. Vereador Tuigo. Muito obrigado, vereador Cassina. Eu lhe cumprimento novamente por trazer à baila este assunto importante na véspera do Dia Municipal de Órgãos e Tecidos, do qual Vossa Excelência é entusiasta e é o proponente da lei.
Meus cumprimentos, nós estávamos na presidência em 2014 e tive a felicidade de, como prefeito em exercício, sancionar essa lei. Vossa Excelência, todos os anos ocupa essa tribuna para falar da importância que deve existir em nossa coletividade, dessa conscientização da importância, né, de doar. Nós sabemos que mais de 80% hoje dos transplantes, eles são bem-sucedidos, então nós entendemos que sim, além de ter um dia específico, quero cumprimentar aqui a Carolina do Comitê também Municipal de Doação de Órgãos, que vem detalhar o trabalho que o comitê, que engloba muitas entidades, vem fazendo pela cidade, para alertar a cidadania, não é? Então essa campanha de conscientização, ela se amplia, vereador Cassina, no momento que também essa casa fez um trabalho importante. O ano passado o vereador Meneguzzi promulgou a lei da autoria desse vereador, que justamente visa, né, fazer uma campanha massiva nos veículos do transporte coletivo para alertar a nossa comunidade da importância que é se colocar à disposição neste ato de solidariedade, doando órgãos, medula óssea e sangue, que muitas vezes, em muitas ocasiões, salvam vidas de pessoas que estão sofrendo. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência, tem feito um trabalho maravilhoso, uma pessoa que é um entusiasta da doação, e com as ações que Vossa Excelência tem engendrado nessa casa, com certeza, muitas pessoas estão em vida ajudando a nossa coletividade. Parabéns. Vereador Fiuza, rapidamente. O tempo voa. Sim. Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pela parte, sempre sendo um defensor dessas ações de doações. É extremamente importante, presidente Flávio Cassina, da quebra desse paradigma para que as pessoas da nossa sociedade, de uma forma cultural, possam entender que a doação de órgãos condiciona a dar possibilidade à vida às pessoas presentes. Muito obrigado. Vereadora Diló. Obrigado, vereador Cassina, pela parte, e cumprimentar aqui a exposição de Vossa Excelência e também da diretora do Hemocentro. O vereador Rafael foi muito feliz na sua colocação. A doação de sangue, quem doa é uma bênção, é sinal que tem saúde, então todo mundo deveria doar sangue. E é um gesto simples, fácil, e a pessoa, enquanto ela estiver doando sangue, ela pode agradecer a Deus que ela tem saúde, então que o faça sempre. E a doação de órgãos, vereador Cassina, Vossa Excelência tem toda a razão de insistir, porque é muito mais uma questão de tabu, porque o corpo, depois da morte cerebral, é uma matéria que vai retornar da onde ela foi extraída do meio ambiente. Então, por que não fazer esse gesto humanitário de doação, que seguramente faz muito bem para a família, para quem partiu, né, de ter podido ajudar as pessoas ainda no seu último momento. Obrigado pela parte. Ok. Vereador Tomé. Acho que assim, quero parabenizar pelo tema, eu acho que de suma importância, né? Que a doação é um gesto assim que pode salvar vidas, né? Então, assim, eu quero te parabenizar pelo lado social que tu sempre tem desprendido nessa tua caminhada de vida, né? Então, acho que eu vejo assim a tua situação sempre, a PA e outras entidades, e hoje novamente no banco de doadores aí, né? Então, para nós, a importância, como colega, eu vejo assim da importância que tem surgido e tem surgido efeito concreto aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado, vereador. Presidente. Obrigado, vereador Tomé. O senhor também sempre teve a sua esposa envolvida com Ellen Keller, com outras entidades benemerentes na nossa cidade que tanto precisam de nós. E do ponto de vista da doação, quando a gente chega na quarta idade, já é um pouco mais complicado o negócio, mas alguma coisa sempre se aproveita, né, vereador? Muito obrigado a todos, agradeço ao vereador Edson, e eu já aproveito para lhe agradecer o espaço a nós concedido. Imagina, sempre à disposição quando precisar. Uma saudação também especial ao pessoal da Escola Olga Maria Kaiser, através do seu presidente que se pronunciou, João Vitor, e também a Karen, que está acompanhando o pessoal dos... Karen, professora da Secretaria Municipal de Educação. Mas, vereador Flávio Cassina, dizer para Vossa Excelência que, como é importante a gente ter esse conhecimento, o senhor todos os anos, como reforçou o vereador Toigo, traz esse assunto à baila aqui na Câmara de Vereadores. E eu, até numa ação que a Câmara fez aqui para doação de sangue,
tive a oportunidade de ter, lamentavelmente, um diagnóstico que eu não posso ser doador de sangue. Eu tenho que verificar a questão dos órgãos, porque eu sou portador de um traço da anemia falciforme, que é peculiar à etnia negra. Eu não posso ser doador de sangue. Então, às vezes, quando a gente vai fazer esses exames, a gente fica sabendo de um monte de situações. Nossa, a vereadora Paula aqui me falava que... não vou falar a idade, porque é muito tempo jovem, né, vereadora? E ela não pode ser doadora de medula porque já tem mais de 50. Então, são coisas, inclusive para essa juventude que está aqui, que a gente precisa nós precisamos nos apropriar do conhecimento, né? E o vereador Rafael pega muito no sentido de dizer que essa juventude tem a possibilidade de ir na Câmara de Vereadores nesta manhã, através do vosso pronunciamento, primeiro saber como se comporta a Câmara e saber dos assuntos que nós trazemos aqui. Porque certamente deve ter sido a primeira vez que muitos vieram aqui na Câmara, mas a importância e o esclarecimento do vosso pronunciamento, vereador Cassina. Parabéns e sempre que precisar estamos à disposição com o espaço da tribuna. Concluindo, presidente, só a título de informação, o vereador Fius acaba de receber nesse momento um pedido de doação de sangue. Olha a profundidade do nosso assunto e realmente todos nós temos que tratar isso aí constantemente nas nossas famílias. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. E retorno então a